Muito bem, gente. Uma área que aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito, eu sou da literatura e enveredei por uma metodologia hoje bastante utilizada, chamada storytelling, e utilizada por todas as áreas, né, inclusive, e existe uma aplicação do storytelling na educação. Do mesmo jeito que existe uma aplicação do storytelling nos negócios, uma aplicação do storytelling no turismo, e existe uma aplicação do storytelling na educação. Na verdade, a educação nasceu storytelling. E quem sabe o storytelling nasceu educação. Por quê? Porque esse caçador antigo que levava os seus aprendizes a caçador, né, que seguiam esse cara explicava para eles como identificar pistas, rastros, cheiros. Eles tinham uma relação com a paisagem muito maior do que nós temos hoje. Eles liam a paisagem porque eles eram capazes de enxergar esses indícios, né, de uma árvore quebrada, de um galho quebrado, de um rastro, de um cheiro que hoje nós não temos, né? Nós nos distanciamos muito mais da natureza. Esse cara conseguia ler a natureza e conseguia explicar para os seus mentorados. E explicavam, certamente, contando histórias. Quando esses caras voltavam para a tribo, contavam histórias e a tribo aprendia com eles. Então, o storytelling nasceu, de certa forma, na educação. De certa forma, o storytelling é pedagógico. O que são os contos de fadas? Os contos de fadas são histórias contadas para as crianças aprenderem determinadas coisas. A Chapeuzinho Vermelho, ela é um exemplo do que não deve ser feito. Ela desobedece à mãe, ela vai pelo caminho do bosque, ela fala com estranhos. Por que se conta contos de fadas? Para que as crianças aprendam. Então, é um apelo pedagógico do storytelling. A gente conta histórias desde muito tempo, amamos histórias, somos viciados em histórias. Nós acordamos todo dia de manhã, é bem possível que vamos conferir o celular para ouvir, para ver, para acompanhar, para conferir histórias. Depois você passa no seu dia de trabalho e você vai voltar para casa e vai assistir um Netflix, ou vai assistir um jogo, que é uma narrativa, ou vai assistir um noticiário, que é uma narrativa, ou vai ler um livro, narrativas. Somos viciados em narrativas, adoramos narrativas. Como é que usamos narrativas em sala de aula? Já que nós sabemos que todos adoram histórias, como é que eu posso transformar a minha aula numa narrativa? Já a ideia de começo, meio e fim, ela já ajuda os alunos a acompanhar uma narrativa, onde você, professor, não é um herói, você é o mentor. Então, eu vou sugerir que vocês tenham um bom livro sobre isso, chamado A Jornada do Aprendiz, Storytelling e Metodologias Ativas, de um autor cearense chamado Max Franco. Um bom livro, eu até sugiro. Mas você pode conferir também o site desse mesmo professor, que traz vários inputs, sugestões de como utilizar o storytelling em sala de aula, mas fugindo do merchandising, é bom que você confira uma outra estrutura, que é a estrutura campbelliana do Joseph Campbell, que alguns já conhecem, chamada Jornada do Herói. A Jornada do Herói são 12 fases. O Campbell faz um estudo identificando que a maioria dos mitos, das grandes histórias, das doutrinas, das religiões, das lendas, das mitologias, elas estão, as 12 fases da Jornada do Herói estão contempladas nesses relatos. Então, nós temos um personagem no mundo comum que depois recebe um chamado, que é para entrar num problema, numa aventura, numa façanha. Ele vai ter um mentor que vai orientá-lo, que vai treiná-lo, que vai fornecer armas. Ele vai ter uma aceitação dessa aventura, que se chama a travessia do portal, ou do primeiro limiar. Ele vai entrar numa fase de dificuldades, ele vai entrar no que se chama, Campbell vai chamar, do ventre da baleia, onde ele vai ter uma série de dificuldades, até que ele tem uma grande crise. É lógico que nessa jornada ele tem aliados e tem inimigos. Essa grande crise, gente, geralmente é uma crise de vida ou morte, aquele momento de maior emoção do filme, do livro ou da série que você assistiu. E depois disso, ele tem uma recompensa, ele sai recompensado dessa luta e principalmente ele é um novo homem, há uma ressurreição.
ele vai partir então de volta para a sua terra, de onde ele saiu, é um retorno, mas é um retorno de um sujeito bem diferente, um sujeito que foi fortalecido pela dificuldade, foi forjado pelas dores superadas, pelo companheirismo. É um momento muito sublime de cada história, é quando a gente vê que o herói cresceu, evoluiu, que ele passou de fase. É uma ressurreição muito bonita. Nós que vamos ao cinema, nós não vamos assistir felicidades, né? A gente não suportaria 2 horas de filme feliz ou de livro feliz. A gente quer ver mesmo superação, porque a superação nos inspira, para isso que servem os heróis. Então, esse sujeito volta para a tribo dele, para o lugar dele, e volta diferente e principalmente entrega algo à tribo. Entrega o quê? Uma caça, entrega uma bela história, entrega um exemplo, um modelo, uma inspiração. É para isso que existem as histórias. Como é que a gente utiliza isso em sala de aula? Essa é a grande questão, que é, no caso, o nosso interesse. Muito bem, o storytelling pode ser usado de várias formas. Você primeiro pode usar o storytelling como base de texto para um case de PBL. Você vai dizer, João é um analista de uma determinada empresa, chega na mão dele um tal desafio, um tal problema. Isso pode ser financeiro, pode ser atitudinal, pode ser emocional, pode ser processual, não interessa, ou pode ser até um conjunto de todos, tá? Chega na mão dele um problema e ele tem que resolver. Vamos discutir juntos? Muito bem, partiu de uma história. Partiu de um relato, de uma narrativa. Quanto melhor construída for essa narrativa, melhor. Uma outra coisa, você pode trabalhar com predição. Você pode começar um texto e pedir para os alunos terminarem. E isso pode ser um texto em qualquer área. E cada um vai, ou individualmente ou em grupo, apresentar o fim dessa história, vai escrever o fim dessa história, ou vai dizer o fim dessa história. Em sala de aula, no seu conteúdo específico, na sua disciplina, na sua área. Uma outra coisa é você trazer o fim da história. Peça para ele contar o início, para ele relatar o problema, para ele criar personagens que passaram por determinadas situações e que deu esse resultado final que você trouxe. São formas de trabalhar com storytelling. Uma outra coisa, você pode pedir para o aluno escrever uma história completa, com começo, meio e fim, ou, por exemplo, utilizando as 12 fases da jornada do herói, dentro do conteúdo que você está trabalhando. Pode ser individualmente? Pode ser em dupla? Pode ser em grupo? Pode também. Existem diversas formas de você trabalhar com storytelling em sala de aula. Agora, a principal questão é você entender que você é o mentor. Você não é herói em sala de aula, mas o mentor é um personagem muito importante. O mentor é o herói do herói. Isso é muito legal saber disso. Qual é o nosso papel em sala de aula? Não é a gente resolver os problemas. Porque no momento que eu resolvo os problemas, eu tiro do aluno essa possibilidade de que ele resolva o problema. Você já resolveu os seus problemas, você agora está em outra fase. Você tem uma relação com seus alunos de mentor, para dar para ele substrato, conteúdo, processos, conhecimentos, motivação. Motivação é um papel muito importante nosso, né? Motivar os alunos, envolvê-los, engajá-los, inspirá-los. Isso é papel do mentor. O herói é o aluno que atravessa diversas dificuldades. Ele começou sem saber, ele começou ignorante. O ciclo dele, ele começou ignorante, ele não sabia determinado processo. E você pôde dar para ele as condições totais, emocionais e processuais para que ele atravesse essa jornada do herói, do aprendiz dele, e ele possa seguir adiante e de repente depois ele entregar Elixir, ele entregar para a tribo dele, ele contribuir para com o grupo, ele possa ser depois, quem sabe, ele possa fazer essa mudança, essa evolução de herói para mentor. Na verdade, gente, esse é um ciclo muito comum. Nós tivemos mentores, hoje temos aprendizes, temos mentorados. É um ciclo de aprendizagem. E, na verdade, um ciclo muito bonito, porque nós não só aprendemos e ensinamos,
de forma estanque, entenderam? Nós aprendemos lá atrás, hoje eu ensino. Não. No ato de ensinar, você aprende. Então, de certa forma, você é sempre aprendiz, mesmo quando você é mentor. Então, a compreensão do storytelling é muito importante, você entender esse ciclo e depois que você saiba utilizá-lo em sala de aula como uma metodologia que possa dar apoio ao processo de aprendizagem em sala de aula. É isso aí.